Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu queria ler com vocês Salmos 1. Quem quiser abrir para acompanhar. Salmos 1. Amém? Diz assim: a verdadeira felicidade. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Amém? Que o Senhor nos ajude, nos dê a sua graça e a sua misericórdia. Amém? Felizes somos, pois estamos com o nosso Deus. Amém? Queria convidar a Brenda, que vai estar fazendo uma participação, e em seguida o louvor. Fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante interior, prazer na sua lei, tu és o meu amado. Libera-me, eu quero ser a sua
casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então me deixe até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no teu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero a sua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. O Espírito sobre a carne. Eu quero ser a sua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Amém. Glória a Deus. Convido os irmãos a se colocarem em pé. Vamos continuar louvando ao Senhor Jesus.
Tu és a própria vida em mim. Tua é a glória e o poder. Tu és pra sempre rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Tua é a glória e o poder. Tu és pra sempre rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Glória a Deus. Vamos fazer nossa vida, Senhor. Glória a Deus. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que seus ideias passaram mais
santo é o nome de Deus. Aleluia. Mas teu amor por mim, tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba
Neste último hino, os irmãos que vieram preparados podem estar contribuindo com seus dízimos, as suas ofertas. É um hino novo, com o tema do nosso culto de hoje, mais facinho. Vamos cantar bem forte, bem lindo para Jesus. Não me envergonharei do teu amor. Pagaste um alto preço pra eu viver, Senhor, livre pra te adorar, te conhecer, te fazer conhecido com meu viver. Não me envergonharei pagaste um alto preço pra eu viver, Senhor, livre pra te adorar, te conhecer, te fazer conhecido com meu viver. Não me envergonharei de tal maneira se entregou para que todo o que nele crê tenha a vida eterna e nada irá parar deste amor. Deus amou o mundo de tal maneira se único merecedor, glória a Deus. Os irmãos podem se assentar.
Quero convidar o pastor Marcos, que vai estar trazendo a mensagem nessa noite, e o Juan, para orar pela vida do pastor. Graça e paz, igreja. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, na tua casa, ainda mais para ouvir o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e colocado em nossos corações. Ilumina cada jovem aqui presente, cada pessoa aqui presente, que cada pessoa aqui possa realmente entender o Evangelho que o Senhor tem preparado para nós essa noite, ó Deus. Abençoa a vida do pastor Marcos, que irá transmitir a tua mensagem. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Nós cantamos que não nos envergonharemos do Evangelho. Eu até cheguei aqui e pensei que tinha trazido a mensagem do tema errado, porque a referência é 1,16 e não 11,16. Falei, será que em 11,16 também tem? Mas é 1,16, tá? Que o Espírito Santo nos ajude a compreender os mistérios de sua palavra, pois as Escrituras Sagradas são coisas extraordinárias, é a maior riqueza, o maior compêndio que todo ser humano pode obter, são as Sagradas Escrituras. Nós cantamos que não nos envergonhamos do Evangelho. O apóstolo Paulo diz que ele não se envergonha porque é o poder de Deus. Se é que você não se envergonha, por que você não se envergonha? Sabemos que o apóstolo Paulo colocou isso, pois o Espírito Santo o inspirou. Então que essa seja a nossa motivação, de não nos envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Então o versículo diz assim, na sua íntegra: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ele era um defensor da verdade. Ele pregava o Evangelho genuíno, então ele defendia o que pregava. Ele recebe isso do Senhor, o verdadeiro Evangelho, o Evangelho autêntico. Então é deste Evangelho que ele está falando. De que deste Evangelho, pelo qual ele recebeu do Senhor, ele não se envergonha, porque ele é o poder de Deus. E aqui, o apóstolo Paulo, ele faz uma declaração de que ele não se deixa intimidar pelos desprezos dos ímpios. A proclamação do Evangelho tinha se iniciado ali há poucos anos. A perseguição contra o Evangelho, tentando calá-los. Muitas vezes ele mesmo foi um desses que perseguiu os cristãos por conta deste Evangelho, pelo qual ele diz que agora não se envergonha. Então, Paulo não se intimida por isso, porque ele já identificou isso, pois Deus o revela que o Evangelho é o poder de Deus. Então ele não se envergonha por ter as Escrituras, a única regra de fé e prática. Ele não se envergonha. Ele tem o Evangelho, somente as Escrituras. Então ele aproveita a oportunidade aqui para exaltar os méritos da palavra de Deus, exaltar os méritos do Evangelho. Qual é o mérito do Evangelho? Esta palavra não é nada mais, nada menos do que o poder de Deus. Por isso, ele prepara aqui os crentes de Roma a suportarem os sofrimentos, a suportarem as perseguições desta mensagem, a mensagem da cruz de Cristo, uma mensagem
que traz graça, um escândalo para os judeus. E ela é a mensagem de salvação. Mensagem de salvação. Como Deus tem os seus métodos para criar as coisas, Ele aqui não mudou o que Ele sabe muito bem fazer: criar. Deus criou o mundo através de sua palavra. O poder de Deus se apresentou lá no livro de Gênesis, quando Ele disse: haja, e houve. Quando Deus disse: façamos, e tudo se fez, através da sua palavra. A palavra, o Evangelho é a palavra de Deus, ele é o poder de Deus. Deus cria do nada todas as coisas. Então, como nos envergonhar do Evangelho de Deus? Como nos envergonhar do Evangelho, se ela é a voz de Deus que cria? É a voz de Deus que cria. Se envergonhar do poder que fez todas as coisas que existem, todas as maravilhas. A Bíblia diz no livro de Salmos que tudo que Deus faz é maravilhoso. Tudo, sem exceção. E nós sabemos muito bem que este Evangelho, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a mensagem da cruz, que é o poder de Deus, é um poder que transforma, um poder que regenera, é um poder que faz de novo. Este é o Evangelho pelo qual Paulo está aqui defendendo, de que ele não se envergonha. Por isso, irmãos, obrigado, nós devemos amar o poder de Deus. O que é amar o poder de Deus? Amar o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é um instrumento da graça de Deus. O Evangelho é o favor de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É um instrumento. Então nós devemos amar isso. É por meio dele, do Evangelho, é por meio do Evangelho que o poder de Deus age no pecador para salvar o que crê. Para salvar o que crê. Por isso nós precisamos saber que este Evangelho, ele é indispensável. Devemos honrar a palavra de Deus, honrar o Evangelho, valorizá-la, mais do que qualquer riqueza deste mundo, ou neste mundo. O Evangelho. O Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia. E ele tem 175 versículos, se não me engano. São 175 versículos, acho que é isso. É o maior salmo da Bíblia. Eu não posso dizer que é o maior capítulo, porque salmo não tem capítulo. Mas ele é o maior tratado das Escrituras. E este Salmo 119, com 175 versículos, ele é dedicado a ele mesmo. A palavra de Deus é dedicada a ela mesma. Ontem alguns estavam comigo num aniversário e nós estávamos com um livro de Spurgeon, comentário dele do Salmo 119. Eu creio que tinha 200 páginas do comentário de um salmo. Era um livro. É o Evangelho. Devemos todo respeito então ao poder de Deus, à palavra de Deus. E o Senhor dedicou então o maior tratado das Escrituras para exaltar a sua própria palavra, mostrar a sua genuinidade, dignidade, veracidade. Então devemos amar o Evangelho. E nós que estamos sendo salvos, nós à medida que a nossa salvação vem sendo nos assegurada, nós passamos a amar mais e mais a palavra de Deus, o Evangelho, porque ela não só faz sentido para nós, mas ela muda-nos, transforma a nossa vida
em uma vida que nós amamos muito mais do que a anterior. Percebemos que o Evangelho passa a ser um instrumento que me traz alegria, conforto, salvação. E olha aqui o apóstolo Paulo, o quanto que ele atribui valor ao ministério da palavra, da mensagem de Jesus Cristo. Então, em conhecendo o Evangelho, amamos mais. Eu só amo o que conheço. E quando eu conheço alguma coisa que não tem valor, que é desprezível, eu odeio. Mas não é isso. O Evangelho é algo precioso, maravilhoso. Quanto mais nós o conhecermos, mais vamos amá-lo. Então, os que rejeitam a palavra, os que rejeitam o Evangelho, estão rejeitando a mão divina que pode libertá-los. Eles estão rejeitando aquilo que pode acolhê-los, resgatá-los, tirá-los do estado de perdição para o estado de salvação e libertação. E o Evangelho, então, você percebe aqui que ele é oferecido a todos para a salvação. Porém, ele é eficaz apenas aos que creem. O Evangelho está escrito aí, que é o poder de Deus. Ele é o Evangelho, é a palavra de Deus. Por isso é o poder. No entanto, a salvação se dá a todos aqueles, diria, apenas àqueles que nele crê. É necessário crer. Então, por que muitos não se contentam, irmãos, com o Evangelho? Porque não crê nele. Porque acha o Evangelho insuficiente. Muitos não se contentam em condicionar o poder de Deus apenas ao Evangelho, apenas, entre aspas. Não se contentam, porque não confiam que as Escrituras, que o Evangelho é o poder de Deus. São deduções humanas. Até mesmo parece convincente eu dizer que Deus se limitaria a um livro. Parece até convincente, mas ele diz que é isso. Que o poder de Deus para nós se limita às Escrituras. Sabemos muito bem que Deus ele é infinito. E ele é muito mais do que se apresenta nas Escrituras. Mas para nós, seres humanos, é somente isso. Mais do que isso, é engano. É mentira. É satânico. É demoníaco. Foi assim que Eva recebeu a mensagem de Satanás. Deus disse isso. Tem muito mais. Ele está escondendo coisa de você. Se você comer do fruto, abrirá os seus olhos. Deus não está sendo sincero comigo. Nós já falamos isso no Evangelho de João, que Jesus nos apresentou tudo o que precisávamos em sua palavra. Por isso ele é nosso amigo. Exatamente por isso que ele é nosso amigo, porque tudo que nós precisávamos saber a respeito de Deus, nós sabemos. Não precisamos saber mais nada do que conhecemos nas Escrituras. Limitemos então a sua palavra. E é isso que acontece, irmãos, para os que não creem no Evangelho. Eles buscam poder em outras fontes. Por que buscam poder em outras fontes? Porque sentem um vazio causado pela incredulidade ao Evangelho. Não é porque o Evangelho não o preencheu, mas é porque ele não o crê. Ele rejeita o Evangelho, então ele fica vazio. Então ele procura em outras fontes preencher o seu vazio. Estão perdidos. Estão perdidos. Somente o Evangelho é o poder de Deus. Continuam outras fontes, não há poder de Deus. E se em outras fontes não há o poder de Deus, em outras fontes não há salvação. O inferno os aguarda. A única fonte do poder de Deus vem através do Evangelho.
a todo aquele que nele crê. Como essas pessoas, irmãos, incrédulos, eles recebem o Evangelho, porque eles ouvem o Evangelho, mas eles não confiam no poder de Deus que se revela através do Evangelho. Eles ouvem o Evangelho como uma ameaça. Para os que não crêem no poder de Deus, o Evangelho para eles é uma ameaça. Para os que não crêem, a pregação do Evangelho tem cheiro de morte. Olha o que o texto diz aqui. Segunda Coríntios 2. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriamente em Cristo e por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Eu coloquei em duas cores para você ver a ligação aí do texto. Aí o verso 15 começa assim: porque para Deus, é o apóstolo Paulo que escreve aos Coríntios, tanto ele está dizendo, tanto eu como aqueles que são fiéis na mensagem da palavra, para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para esses somos cheiro de morte. Para aqueles, voltando lá no vermelho, fragrância de vida, porque fragrância de vida para Deus são aqueles que têm o aroma de Cristo, que pregam o Evangelho. Mas quem está capacitado para tanto? E aí ele continua: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, quer dizer, ao invés disso, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Esta é uma metáfora, é uma figura, e ela é aplicada onde há a pregação genuína do Evangelho. Esta figura, esta metáfora, ela só pode ser aplicada aonde o Evangelho verdadeiro é pregado. Aonde o Evangelho verdadeiro é pregado, ela vai surtir esses dois tipos de efeitos. Para Deus, então ele está dizendo aqui, o apóstolo Paulo, que para Deus, os pregadores do Evangelho exalam dois tipos de cheiro. Entre os que estão sendo salvos, é o aroma de Cristo. O Evangelho, para esses que estão sendo salvos, é o aroma de Cristo. Entre os que estão perecendo, ao ouvir o Evangelho, é cheiro de morte. Para uns é agradável, perfumado, o Evangelho. Para outros é desagradável. São atormentados por fedor, cheiro de morte. Existe um trabalho de Deus direcionado na vida de indivíduos pelo qual o Senhor salva. Também existe um trabalho de Deus para condenar na vida das pessoas que Deus não está salvando. Eles ouvem o Evangelho, sentem-se ameaçados, como um cheiro de morte para si, sentença de condenação, e eles rejeitam. Passam a ser ainda mais culpados de sua incredulidade. E o mesmo texto, depois, não é isso que nós vamos entrar nesse contexto, mas depois outros versos, continuando no Romanos 1, vai dizer: é por isso que os homens se tornam indesculpáveis, porque conhecendo Deus, não o glorificaram como Deus. Porque o cheiro de morte é a justiça de Deus, é o Evangelho que veio para condenar os que não crêem. Mas o aroma de Cristo passa a ser o poder de Deus para a salvação aos que creem. Vamos voltar lá. Então o Evangelho de Cristo, ele leva os homens a uma doutrina. O Evangelho de Cristo, a mensagem do Evangelho, direciona o homem a um caminho, e este caminho é a verdade.
Cristo então é oferecido através do Evangelho para salvar o perdido. Esse é o propósito do Evangelho, salvar o perdido. Para os que creem, é salvação. Para os que creem, Jesus é o Salvador. Para os que não creem, Cristo é o seu próprio juiz, sem advogado. Nas Escrituras, nós podemos entender que a palavra salvação, ela é colocada em oposição à palavra morte. Salvação, como se o contrário de morte. O Evangelho nos livra da morte eterna e nos assegura a vida eterna. O Evangelho nos livra da morte eterna e nos assegura a vida eterna. Condenação, morte eterna. Salvação, vida eterna. Para mudar então, irmãos, desse estado de morte para a vida, nós precisamos do poder de Deus. Eis aí o Evangelho. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Nós estamos mortos em nossos pecados e delitos. Precisamos ser vivificados. Só o Evangelho é o poder de Deus para a vida eterna, para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus que precisamos. Não há nenhum outro lugar, irmãos, essa fonte de poder, a não ser no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Só nele. E a parte B diz assim: primeiro do judeu e depois do grego. Nós podemos dizer que pelo termo grego ele inclui os gentios. O que Paulo quer dizer é que há duas classes de toda a raça humana, compostas de judeus e não judeus. Isso porque depois dos judeus foram os gregos a serem admitidos, inseridos na participação do Evangelho no novo pacto. Foram os gregos que chegaram primeiro. Os gregos tinham melhor conhecimento do que os judeus. Eles eram mais inteligentes. A filosofia grega. E outra, em virtude das suas proximidades geográficas e também o difuso conhecimento da língua grega. Havia se espalhado em muitas regiões. E é por isso que nós encontramos nos melhores originais, tanto papiro como pergaminho, escritos em aramaico, hebraico e inclusive grego. Os originais das Escrituras. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que isso se estende a todos, a todas as nações, aos judeus e os não-judeus, os judeus e os gentios. Olha o verso 17, nós vemos o 16, né? Romanos 1,16. Olha o que diz o 17. Porque no Evangelho, agora vai discorrer o que ele disse no 16. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. No Evangelho é de fé em fé. Então, ele está fazendo uma confirmação do verso anterior. Então, nós dizemos que o Evangelho é o poder de Deus. É o que ele está afirmando aqui. De que a justiça de Deus só pode ser revelada no Evangelho. O Evangelho é a justiça de Deus. Então, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, que é o seu poder. E isso está registrado nas bem-aventuranças. A justiça de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O que é a justiça? A justiça é a obra de Deus. É a obra ampla de Deus no mundo todo. Nada deste mundo está impune, apenas aguardando sentença. Deus é soberano e tem controle de todas as coisas.
Haverá um dia que a sentença final será outorgada. Nada é desapercebido de Deus. Ele é o soberano juiz. Deus, ele está atento a tudo e a todos. Então ele é o justo juiz. Tantos desobedientes, irmãos, terão que um dia comparecer diante do Senhor e terão que prestar conta de sua majestade. Porque o Evangelho é a revelação da justiça de Deus. É aí que está falando. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, no qual todos os ímpios serão punidos. Quanto aos justos, nós precisamos da justiça de Deus. Os justos foram justificados pelo sangue do Cordeiro. Nós não nascemos justos por natureza. Nós somos justificados através do Evangelho. Nesse mesmo Evangelho que se revela a justiça de Deus, que é Cristo Jesus. Nós, sendo pecadores, porque o Evangelho se revela que o justo, o Senhor Jesus, ele foi punido no lugar de todos os pecadores que nele crê. E é por isso que no Evangelho se revela a justiça de Deus, para mortes, para os que não crê, e para a salvação, para os que crê, porque o justo morreu no lugar de nós, pecadores, culpados, ele o inocente. Então a justiça foi feita, a salvação não é arbitrária. Veja esse texto. Sabemos, aqui a defesa da justificação. Sabemos que Deus age, Romanos 8, né? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro e primogênito entre muitos irmãos. Jesus é o primeiro, e nós somos os derradeiros. Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Nós somos filhos de Deus, Cristo é filho de Deus, Jesus é nosso irmão, tutor. Ele é o primogênito. Nós somos criados, Jesus foi gerado. Verso 30. E os predestinou, e aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. Eis aí, nós falamos da justiça, dos justos. Aos que justificou, também o glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus assim fez. O verso 30, tanto do 29 ao 30, fala de uma sequência de construção. De que o fato dele predestinar, conforme a imagem do seu Filho, ele vai terminar a obra. É como se dissesse, num terreno baldio, o fato de eu ter batido a enxada para fazer um buraco, eu vou terminar a obra. Se eu comecei, eu vou terminar. É isso que Deus está falando. Também, até o fim. E o glorificar é estar com o Senhor na eternidade. A obra que Ele começou em nós, a Bíblia diz, Ele há de aperfeiçoar. Uma coisa que Ele começa, Ele não volta atrás. Uma obra que Ele começa, Ele termina. Então, eis aí o texto pelo qual nós observamos que no Evangelho a justiça de Deus se revelou, fazendo de nós justos. Não é justos por natureza, nós somos justificados. Um termo do fórum, é um termo forense. Houve a justificação, causou efeito. Nós recebemos uma autorização, estamos documentados, sem méritos, mas recebemos esta fiança que nos inseriu na justiça de Deus, sendo Cristo aquele que foi punido no nosso lugar.
Porque no Evangelho, então, é revelada a justiça de Deus. No final diz que o justo viverá pela fé. Por que o justo vive pela fé? Porque a sua alma ela é saciada pela justiça, que é revelada no Evangelho. Por isso que ele vive pela fé. Esses são os bem-aventurados. É no Evangelho que ela é revelada a vontade de Deus, a justiça, os planos de Deus, as obras de Deus. E tudo isso, os planos, as obras de Deus, tudo isso se resume na sua justiça. Nós quando somos alimentados por esta seiva, irmãos, nós passamos a produzir frutos de arrependimento e fé, pelo qual somente o justo viverá. Somente o justo viverá. É no Evangelho que se revela essa justiça. Uma justiça que é revelada no Evangelho, do começo ao fim, pela fé. É isso que o texto está dizendo. O crente vive pelo Evangelho, irmãos. Porque é no Evangelho, é nele, é somente nele que a justiça de Deus se revela. É bom insistirmos nisso, irmãos. Entenda que eu estou falando que a justiça de Deus, que é o próprio Senhor Jesus, ele se revela só nas Escrituras. Em outras palavras, não há outro caminho para a salvação a não ser Jesus Cristo, a justiça de Deus, o poder de Deus para a salvação a todo que nele crê. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, em nenhum outro lugar. Isso quer dizer, irmãos, lá há salvação. No Evangelho há salvação. Não é aqui que há salvação. É no Evangelho. A salvação não está em nós. A salvação está fora de nós. No Evangelho. Eu não encontro méritos. Eu não encontro fontes. Eu não encontro segurança em mim. É no Evangelho que é revelada a justiça de Deus e não aqui. É lá. Eu preciso do Evangelho. Eu preciso da palavra de Deus. Eu preciso do poder de Deus que não está aqui, está na palavra. Eu preciso da palavra. É por isso que eu não me envergonho do Evangelho. Porque ele é o poder de Deus para fazer de pecadores filhos de Deus. Fazer de vermes a imagem do Filho do Deus Altíssimo. O que é isso? Como pode transformar uma coisa insignificante em algo para a glória de Deus? O poder de Deus. E você quer saber onde está esse poder? Na sua Bíblia. Está na sua mão. Está na sua estante. Deve estar no seu coração. É o Evangelho. Nada mais. Veja esse texto aqui. Gálatas 1. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, e agora repito, se alguém lhe anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Segurança. Pode um diácono me falar algo diferente? Um presbítero? Pode um evangelista? Um bispo? Um pastor? Um padre? Um catedrático? Um doutor em teologia? Mas nenhum graduado em PhD? E se me aparecer um pós-doutorado nas Sagradas Escrituras, um bacharelado, ou alguém que pode possuir uma licenciatura, ou ter um mestrado? Não importa. Mesmo que seja um ser celestial, como um anjo, dizendo, Deus me revelou algo, e essa revelação não for diferente do evangelho, desse que nós recebemos
das Escrituras, a palavra de Deus, ela diz que esse tipo de ser, esse tipo de criatura é amaldiçoada. Fechou o cânon. O cânon sagrado fechou. Os livros estão aí, os 66 livros. Nada mais e nada menos. E não sou eu que estou dizendo isso, irmãos. É a palavra de Deus. Quem sou eu para tanto? Eu não tenho nenhuma autoridade, nenhum poder para amaldiçoar ninguém. Mas Deus, o Todo-Poderoso, através da sua palavra, a Bíblia amaldiçoa a todos os que pervertem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amaldiçoado. Perverte. Ai daqueles que disseram, assim diz o Senhor, a palavra de Deus diz, quando eu não disser. Eu não quero estar debaixo dessa sentença. A palavra de Deus diz assim, ai daqueles que disseram, assim diz o Senhor, quando eu não falei. Perigoso, irmãos, essas revelações por aí. Cuidado. Olha outro texto aqui, Hebreus 4. Nós lemos Gálatas 1, agora Hebreus 4. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Alguns julgam a palavra de Deus como algo do passado, que já morreu. A Bíblia é desatualizada. Olha o que diz aí. A palavra de Deus é viva. Não morreu, não. Ela está viva. Outro julga que a palavra de Deus é ineficiente. A palavra de Deus é viva e eficaz. Eficaz. Outros ainda julgam, irmãos, como um livro cego. Olha o que ela diz. Ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. É a palavra de Deus. Muitos ainda ousam dizer que precisamos de algo mais específico. De revelações que têm a ver comigo. Balela, irmãos. Balela. É um boato sem fundamento. Olha aí, a defesa das Escrituras para isso, dessa falsidade, ela é tão ampla que não deixa dúvida. Veja lá, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Quer mais específico? Quer mais penetrante que isso? Não tem. Essa é a palavra que nos salva, que muda a nossa vida, que escreve a nossa história. Não adianta, irmãos, ninguém tentar distorcer essa palavra, trazendo novas revelações fora das Escrituras. Porque esses não passarão impune. Não, Deus não os terão por inocente. Veja o versículo 13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Deus manda. Ele pode. Você obedeça, se é que tem juízo. Veja o texto. Hebreus, ele continua agora. Nós vemos até o versículo 13. Veja o 14. Portanto. Esse é um vocábulo, irmãos, usado para fazer uma conjunção, uma ligação conclusiva. Portanto, em dito essas coisas, portanto, concluo aqui, com base na eficácia das Escrituras, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É isso que nós acabamos de ler agora. Porque ele é o Evangelho no tema, que é o poder de Deus. E também ele é um Deus onisciente, porque nada vai passar encoberto aos seus olhos que ele não saiba. Nada lhe está oculto.
Todos hão de prestar conta diante dele um dia. Portanto, Paulo ecoa um alerta: cuidado, Deus não está de brincadeira. Paulo diz assim: concluo aqui então o que acabei de dizer nos versos anteriores. Visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Não é apenas um sacerdote, irmãos, mas é o maior, é aquele que está no mais alto posto. Temos um grande sumo sacerdote. Concluo então dizendo essas palavras: os líderes que tentam roubar este ofício do Senhor Jesus Cristo como mediador entre Deus e os homens, eles estão brincando de Deus, se fazendo igual a Deus. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. Alguns dizem assim: mas eu quero um líder espiritual que me entenda como eu sou. Veja o verso 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou todo tipo de tentação, porém sem pecado. É uma pessoa que conhece bem como eu sou, que se aproxima de mim como eu sou, numa vantagem: ele não tem pecado. Ele é um bom exemplo. Veja o verso 16, ele começa assim: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Por isso, que muitos, pela falta de confiança, é que muitos procuram assistência em outras fontes, porque não confia nesse grande sumo sacerdote. Procura outros mediadores, guias espirituais. Procura estar debaixo de cobertura de homens, ao invés de estar debaixo da cobertura do sumo sacerdote, do grande sumo sacerdote, daquele que tem o mais alto posto, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, as Escrituras nos orientam, irmãos: aproxime-se dele e confie nele. Dele, por ele, para ele são todas as coisas, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Ele é próximo, é um Deus que está do nosso lado, é o nosso melhor amigo, capacitado. Finalizo aqui só repetindo o verso do tema, irmãos. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Deus abençoe, irmãos. Amém. Quero convidar os jovens desta igreja aqui na frente rapidinho. A gente já está terminando o culto. Irmãos, Karen, Michel, Rafa, Gers, Juan, Gabi, Aristides. Vem aqui rapidinho. Fica aqui.
Irmãos, nós vamos fazer 7 anos esse ano, né? É 7, né? Já é 7, né? Já é 7. Essa galera que os irmãos estão vendo aqui, desde o início da igreja, teve alguém que abraçou esse ministério. E hoje ela já não está mais à frente. Mas nós queríamos fazer uma homenagem para você. Não somos fáceis. Aqui tem dias que não é fácil. Mas ela foi um presente de Deus nas nossas vidas. Nos abençoou, abraçou o ministério. A gente sabe o quanto ela sofreu com algumas coisas, porque nós somos falhos, né? Mas ela foi uma bênção para nós, e em nome de todo o ministério jovem desta igreja que saiu, que não está mais aqui, os acampamentos, os cultos, a dedicação e o amor que ela sempre teve com todos nós, a gente queria fazer essa homenagem para você. Pode vir, Milinha. Ela é muito mais do que nós merecemos, irmãos. Essa é a pequena, grande mulher, né? A igreja aqui em Mogi vai fazer 7 anos em novembro. Então, há 6 anos, ela é líder dos jovens aqui na igreja, né? E nós começamos do 0, né? E a igreja nunca ficou 1 ano sem ter acampamento dos jovens. Acampamento dos jovens, né, Yara? Noite da fogueira, noite do cinema. Ó, igreja pequenininha, ela nunca deixou assim zerado, com toda a dificuldade, né, que ela também tem os seus problemas, as suas dificuldades, mas ela trabalhou 6 anos, você acredita? Arduamente. E eu disse para ela que ela não fica tranquila não, que ela ainda tem um acampamento ainda, um mês que vem, né? Aí depois ela está passando o bastão dos jovens, tá? Não de nada, porque ela já tem outra função para executar. Então, nós te amamos muito. E falar muito obrigado, né, é muito pouco. Né? Então eu vou dar glória a Deus, meu esposo, né, Marcos, pastor da igreja, dou graças a Deus e glórias a Deus pela tua vida. Tá vendo? Você não esperava, né, que você ia ganhar. Antes de você terminar, Deus te presenteou. Olha, mais uma jovem da Resgate e o namorado, que não é da Resgate, por enquanto, né? Vamos aguardar cenas dos próximos, que eu estou brincando. Aí tem outro jovem lindo que tocou sax também. Olha lá. Por enquanto, ele falou para mim, hoje eu vou tocar, tia Lu. Eu falei, eu estou orando para você tocar mais dias. Tá? Brincando, o ministro da IBBC está aqui, olha lá. Ele está só de olho em mim, né? Olha lá, o ministro Lenis está só de olho. A tia Lu está brincando, viu? Mas tem um fundo de verdade, tá? Eu amo muito você. Obrigada, Yarinha, por tudo, viu? Que jovem que quer fazer uma homenagem, falar alguma coisa de amor para essa pequena grande mulher? Quem é? Todo mundo, então. Todo mundo. Não, a gente só tem a agradecer, né? Não tem muito o que falar, né? Agradecer por esses anos, né? Todos os eventos, né, que nós tivemos, né? Os problemas, as correrias, as coisas que deram certas. A gente aprendeu muito, né, com você, Yara. Você ensinou muita gente, né, os acampamentos muito legal, né, as brincadeiras, os cultos, os ensinamentos, né, os ensinamentos da EBD que você deu pra gente. Pode ter certeza que a gente leva muito o que aprendeu, a gente discute bastante. E você sai agora, sai assim, né? Mas é a nossa líder ainda, né? E
muito obrigado por tudo aí. Você é uma grande pessoa, né? Serva de Deus pra gente e só temos a agradecer. Muito obrigado. Na verdade, a minha mensagem está no cartãozinho. Não sou muito bom em falar aqui. Mas é isso. A gente tem que agradecer somente a Deus, primeiramente, por tudo que Ele tem feito. Que Ele continue te capacitando, que você continue orando a Deus, buscando, que Ele vai te fortalecer dia após dia. E a gente nunca vai esquecer de nada que você fez pela gente. E agora prosseguir, né? E realmente anunciar o Evangelho de Cristo para todas as pessoas, que esse é o nosso objetivo aqui na Terra, né? Amém. Quer falar, filha? Eu não gosto de falar também muito, não. Você chora, eu estou igual você, chorona. Mas você sabe, né, Arinha? Eu não tenho que falar, eu agradeço a Deus pela sua vida e a gente sempre fala, todos nós somos falhas. Isso faz parte, mas Deus vai moldando nosso coração. E você, eu agradeço a Deus pela sua vida. Fica firme. Não gosto de falar no microfone. Tipo, eu não sou de falar muito, né? Mas no pouco que a gente falou, você sempre foi de muita ajuda e tal. Gostaria que Deus continuasse te abençoando e tal. Não quero que você continuasse, mas você sempre vai ser a líder dos jovens, não importa que você esteja, viu? Só pra... Eu estou na igreja há pouco tempo com relação aos outros, mas nesse pouco tempo eu pude ver quão dedicada você é, primeiramente com as coisas de Deus e segundamente com nós jovens e adolescentes, que, bom, mesmo dando trabalho, você sempre foi tão paciente com nós. E nós temos muito a aprender com essa paciência e essa dedicação que você tem, que você teve por nós até aqui. Então, eu só quero agradecer. Muito obrigado, Yara, por não desistir. Deus abençoe, viu? Obrigado. Yarinha, tão pequena e ao mesmo tempo grande, né? Você foi uma ótima líder para nós. E você não foi apenas uma líder dos jovens e uma amiga. Foi uma amiga para todos nós. E eu dou toda a honra e toda a glória a Deus pela sua vida que Ele colocou você em nossas vidas. E você foi muito mais do que a gente imaginava ser. E que Deus te abençoe muito e a gente te ama muitão. Yara, muito obrigada por tudo, por todos esses anos de sacrifício, de desafio, porque não é fácil mesmo, mas você é mulher de Deus, a gente agradece muito a você por tudo, todo mundo está falando aqui. É isso, você é... Glória a Deus pela sua vida e muito obrigada, você é muito linda de verdade. Amém. Pastor? Eu também? Mas eu falei um monte. Você é maravilhosa e ela acha que ela está saindo assim, mas a gente tem ela em todos os planos, nada disso. A Yarinha é uma bênção. Alguém quer falar? A Brendinha acabou de chegar. Quer falar, Brendinha? Só que Deus abençoe sua vida. Eu não tive, infelizmente, a oportunidade de participar desse tempo que você foi líder, mas tenho certeza que Deus usou sua vida e que vai continuar usando, independente de qual ministério você esteja. Quer falar, Gu? Todo mundo já falou um pouco, mas pelo que falaram, parece que ela foi uma excelente líder e que todo mundo tem um afeto muito grande por ela. Que Deus te abençoe e é isso. Você quer falar? Vou pensar no seu caso. Vou pensar. Eu já perguntei aqui quem ganhou, né? Porque é assim, a Yara vai chorar, a Yara não vai chorar. Eu já perguntei quem ganhou. Mas eu é que tenho que agradecer vocês, jovens. Em primeiro lugar, a Deus. Eu não esperava, assim, É muito mais do que eu mereço eu vendo vocês aqui hoje no louvor. Eu sei que não é mérito meu, mas eu fico muito feliz de ver o que Deus fez na vida de vocês. E que ainda vai fazer, usar muito vocês. Estou muito feliz, muito grata, porque eu só fui vaso
E eu falei assim, meu Deus, como que eu vou fazer isso? E não fui eu que fiz, foi ele e vocês. Então, todos os acampamentos, todos os cultos, todas as noites de pipoca, cinema que a gente teve aqui, tudo, gente. Em primeiro lugar, Deus, depois vocês. Então, eu é que sou grata a vocês. Agradeço a oportunidade, pastor, pela confiança. E a Deus em primeiro lugar. Amém. Quem que vai? Agora ela está ocupando um outro cargo, ela está ajudando na administração da igreja, tá bom, gente? Qualquer bucha aí, contate a Yarinha, tá bom? Olha lá, já estou dando trabalho para você. Vamos cantar, meu amor, aquela música da princesa, assim. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. De novo, vai, para ela chorar. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Todo mundo junto, hein? Prim, vai. 1, 2, 3. Princesa. Ai, que linda. Então, Yara, agora você foi promovida a mais jovem ainda, né? Porque você é integrante agora, né? Você de líder passou a ser liderada. Como jovem, você continua sendo jovem, né? Só que diminuiu a sua responsabilidade. Você é como eles agora. Que Deus te recompense. Você sabe que nós não vamos... nós não temos uma recompensa aqui, mas Deus sempre terá uma recompensa àqueles que o servem, o galardão, né? Coloque-se de pé, irmãos. Muito obrigado pela presença de todos. Queria que você orasse por esses jovens. Hoje é um culto idealizado pelos jovens para a igreja toda, né? Que Deus abençoe esta juventude para que possam ofertar ao Senhor um culto que lhe agrade, né? E para isso nós precisamos de instrução do Senhor. Então, é esse propósito pelo qual estamos aqui, né? Para que Ele continue a sua obra. Pai querido e santo, obrigado, Senhor, por este momento glorioso, por Tua presença em nosso meio. Nos ajude, Senhor, a guardar a Tua palavra no nosso coração. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã aqui presente, de cada criança, de cada jovem. Ó Senhor, direcione nossas vidas para que possamos Te servir para a glória do Teu nome. Direcione, Senhor, este ministério, o ministério dos jovens, para que continue, ó Deus, como Tua palavra diz, sois fortes e a palavra do Senhor está em vós. Ó Senhor, precisamos da Tua graça, da Tua luz, da iluminação do Evangelho na vida de cada um. Que o Senhor, ó Pai, capacite-nos para podermos cumprir a função no qual nos chamou de tempo em tempos. Obrigado, Senhor. A honra e a glória pertencem a Ti. Pedimos a Tua orientação, a Tua proteção, a Tua segurança, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, hoje, amanhã e sempre. Que todos possam dizer amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Não. E aí, eu vou.